Será que os animais, eles sonham? E você sabe se uma baleia conseguiria sonhar sonhos imaginativos para formar imagens mentais? E você sabia que o elefante é um dos mamíferos que menos dorme de todos os mamíferos conhecidos? E vamos conhecer também um mamífero muito especial, que ele tem 3 tipos de sonos. Vem conferir mais nesse vídeo sobre se os animais sonham e como seriam esses tipos de sonhos que eles poderiam ter. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Lembrando que nós já temos alguns vídeos antes desse falando sobre os sonhos e como os sonhos funcionam, a evolução dos sonhos. Falamos até no nosso vídeo anterior dessa série sobre a questão do sonambulismo. Então, se você não conferiu esses vídeos ainda, confere lá, ficou bem legal. Esses vídeos têm muitos temas interessantes para explorar sobre os sonhos. Embora nós não possamos saber com certeza absoluta que outros mamíferos têm experiências subjetivas durante o seu sono, nós sabemos que eles podem manifestar comportamentos extremamente complexos durante o sono REM, que é o estado de sono mais profundo, né? E se você quer saber melhor sobre o que é o sono REM e as suas características, nós já falamos nesse vídeo aqui que estará linkado, que é bem interessante, na qual eu falo sobre a evolução do sono. E lá eu explico exatamente o que é o sono REM e como ele é muito importante. Inclusive, nesse vídeo eu falo até sobre a possibilidade se os dinossauros poderiam ou não sonhar. Em humanos, a condição comparável a esse estado do sono REM é o transtorno do comportamento do sono REM, que nós vimos no nosso vídeo anterior, na qual nós falamos o que acontece quando acontece alguma alteração na região que processa as informações do sono, e que aí as pessoas acabam tendo expressões como os casos do sonambulismo. Nós podemos supor que na medida em que os animais, os outros animais, têm experiências conscientes que parecem quando eles estão dormindo, né, de alguns comportamentos que são muito semelhantes àqueles quando eles estão acordados, isso possivelmente poderia estar representando ações de sonhos, quando eles estão no período de sono REM. O sono REM sem a atonia muscular, ele induz comportamentos específicos de espécies complexas como os gatos. Por exemplo, alguns gatos, enquanto dormem, eles apresentam movimentos típicos de ir em direção à presa, de ataque, de mordida. Porque lembra, durante o sono REM, a região da ponte do cérebro, como nós falamos no nosso vídeo anterior, ela bloqueia as informações do córtex cerebral de chegar até os músculos. Se acontece alguma coisa durante o sono e que impede esse bloqueio, essas informações chegam, e por isso que os movimentos acontecem. Só que essa imagem mental que é formada, ela é formada pelo córtex, que dá essa informação. Então, se os animais estão tendo isso, talvez seria um indicativo, manifestando esse comportamento. Esse tônus muscular, que é essa ação dos músculos, ela é normalmente suprimida no sono REM. Joseph e Delors, 1965, esses autores, descobriram que danos a uma pequena região do cérebro dos gatos, a região do locus ceruleus, impedia essa supressão do tônus muscular, produzindo um animal que, durante o seu sono REM, locomovia-se e parecia estar perseguindo e atacando imagens imaginadas. Em nós humanos, o locus ceruleus fica nessa região do cérebro aqui que vocês veem esquematizada. Então, acontecendo um caso desse, fica aí os gatinhos andando pela casa enquanto dormem. O caso em humanos. Em 1986, Schwenk e seus colegas descobriram uma síndrome semelhante em humanos, em que encenações comportamentais elaboradas também aconteciam, incluindo atacar parceiros de cama e objetos perto da cama, como nós escrevemos no nosso vídeo anterior. E isso muitas vezes causava ferimentos na pessoa que dormia junto com eles. E esse distúrbio ele é mais frequente em homens. Os episódios ocorrem durante o período do sono REM, e esses pacientes relatam o que é chamado a mentação, que é a imaginação dos sonhos, que correspondem àqueles movimentos que eles fazem. Assim, o bem estudado fenômeno animal é paralelo ao estado do sonho humano, com essa mentação acessível, já que o mesmo movimento que eles faziam enquanto dormiam é o mesmo que eles estavam imaginando enquanto sonhavam. Então, provavelmente, se o gato faz aquele movimento,
porque ele está imaginando aquele movimento. Alguns argumentos podem ser feitos contra a possibilidade de que animais, além dos humanos, sonhem. Lesões do córtex parietal e de outras regiões corticais impedem os sonhos em humanos. O córtex parietal é essa região aqui, esquematizada, essa imagem. E agora vamos entrar mais na questão dos sonhos, então, dos animais. Se o córtex humano é único na sua capacidade de gerar essa imaginação onírica, é possível que essa mentação onírica, essa imaginação, esteja ausente em todos os animais. Por outro lado, se os córtex animais intactos são capazes de gerar essa mentalização dos sonhos, então os sonhos nos animais podem sim ser possíveis. Nunca podemos saber com certeza o que as outras pessoas pensam, mas por causa dos relatos verbais, comportamento e fisiologia semelhante, nós podemos concluir que as outras pessoas têm mentação e sonhos semelhantes. Da mesma forma, nós não podemos saber se as outras espécies têm as mesmas experiências mentais que nós humanos. Mas na medida em que a fisiologia e comportamento se sobrepõem aos nossos, nós podemos fazer algumas suposições sobre o que acontece na mente deles, enquanto eles dormem. Por isso agora nós vamos explorar essa questão de saber se os animais podem sonhar, baseando-se em alguns desses aspectos que se assemelham à experiência do sonho humano. Para isso, vamos começar pela definição de um sonho. Os sonhos nós vamos considerar aqui como resultado de padrões que vêm da atividade neural, que ocorre predominantemente dentro do córtex cerebral, essa estrutura, né, cheia de dobrinhas do cérebro. E essa região é que forma as imagens transitórias vivenciadas como pensamentos conscientes, que podem ser considerados representações mentais, que vão ocorrer durante o que é chamado sono, o sono fisiológico, né, durante o período REM, por exemplo. Consideramos os sonhos como essas representações mentais que são formadas unicamente dentro do próprio indivíduo, sem nenhum estímulo externo, porque durante o sono nós não estamos, na maior parte do tempo, conscientes de nenhuma entrada sensorial que vem do mundo externo. Essas representações mentais podem ou não ser lembradas quando o indivíduo desperta, indicando que essas representações mentais são potencialmente acessíveis quando aquele indivíduo está acordado. Vamos começar então pelo sonho dos monotremados. Monotremados que são os ornitorrincos e as equídenas. Dos monotremados podem ser discernidos dois estados distintos de sono, que inclui o sono não REM, tradicionalmente definido que ele se divide no estado de não REM, moderado, e o estado de alta voltagem. E um outro estado de sono, que é o estado de sono REM claro, definido claramente com a atonia muscular, que é o bloqueio dos músculos, do movimento muscular, movimento rápido dos olhos e também espasmos. No entanto, no sono REM dos monotremados, embora ele seja abundante, eles dormem cerca de 8 horas, no caso dos ornitorrincos, ele ainda é de certa forma incomum. O tronco cerebral dos ornitorrincos, ele apresenta sinais claros durante o sono REM, que acabam refletindo em movimentos do corpo dos ornitorrincos também. Que lembra, essa região durante o sono REM deveria estar bloqueada, não recebendo informações. Ao contrário do sono REM em mamíferos marsupiais e placentários, onde o prosencéfalo, que é essa parte azul da figura, e aqui dessas figuras, do lado esquerdo, nós temos o cérebro de um cérebro humano e do lado direito o de um rato. Enquanto os ornitorrincos estão dormindo, eles apresentam uma desincronização dessa região do cérebro. E apresentam também uma baixa voltagem. Essas regiões do cérebro que estão aqui na figura, em azul, elas estão desincronizadas. A região em verde e a região em azul, por exemplo, e apresenta baixa voltagem enquanto os mamíferos estão dormindo, nós placentários e os marsupiais. Já o prosencéfalo dos monotremados, das equídenas e dos ornitorrincos, eles apresentam durante o sono REM uma atividade sincronizada durante as várias porções do cérebro. E apresentam também uma alta voltagem, que é muito parecida com aquela observada no sono não REM, que é uma característica muito estranha, porque é um sono meio híbrido. Dado esse pano de fundo sobre a fisiologia durante o sono dos monotremados e os seus estados de sono associados, o que nós podemos concluir sobre os sonhos nas equídenas e nos ornitorrincos?
parece improvável que os monotremados experienciem os mesmos tipos de sonhos durante o sono REM, que é esse sonho que nós temos que tem uma narração, que é vívido. Em vez disso, se os ornitorrincos e as equidnas sonham, eles parecem ter sonhos bem menos vívidos, mais curtos, e eles são disjuntamente associados ao sono não REM. Assim, apesar do fato de que os ornitorrincos e as equidnas passam uma quantidade excessiva de tempo durante o sono REM, essa desconexão entre o tronco cerebral e o córtex cerebral durante o sono REM parece impedir a possibilidade de que os sonhos do tipo REM aconteçam nesses mamíferos de forma vívida como acontece em nós. E as baleias? Os cetáceos, será que elas sonham? O segundo desvio incomum da fisiologia do sono, no caso dos mamíferos, foi observado nos cetáceos, incluindo baleias, golfinhos e botos. O sono cetáceo ele é caracterizado pela presença do sono de ondas lentas uniemisférico. Esse estado de um sono hemisférico cerebral mostra uma atividade de baixa voltagem desincronizada, característica do estado de vigília, enquanto que o outro estado hemisfério cerebral mostra uma atividade de alta voltagem sincronizada, característica de uma atividade não REM do sono. Por exemplo, nessa imagem nós vemos o cérebro do golfinho nariz de garrafa durante o sono. Em azul nós temos a atividade do hemisfério esquerdo em alta frequência e em rosa em baixa frequência. E depois os hemisférios intercalam. Em azul é como se aquele indivíduo estivesse acordado, ele está em estado de vigília. E em rosa é quando ele está no estado de descanso, de dormindo. Lembra que nós falamos no nosso vídeo anterior sobre esse estado de sono unihemisférico das aves, particularmente aquelas que voam? Então, é o mesmo caso daqui dos botos, das baleias, em geral, né? Metade do cérebro está consciente, metade está dormindo. O sono dos cetáceos ainda é caracterizado pelo movimento durante o período de repouso. A quantidade de movimento corporal é maior em espécies menores do que em espécies maiores. A incapacidade de demonstrar qualquer forma de sono REM conclusiva, no caso dos cetáceos, permite a conclusão de que os sonhos vívidos do tipo dos que acontece durante o sono REM provavelmente estão completamente ausentes no cetáceo. Em contraste, a natureza uniemisférica do sono de ondas lentas que ocorre nos cetáceos indica que eles possivelmente experienciam os sonhos menos vívidos que acontecem durante o sono não REM, que acontecem em outros mamíferos, como nós falamos no caso do ornitorrinco. Além disso, seria bastante difícil ou muito desafiador para os cetáceos ter um sonho REM vívido. Isso porque eles perceberiam um mundo real, que é o mundo do hemisfério que está acordado, e um mundo fictício, que é o do hemisfério adormecido. Isso tudo simultaneamente. E essa situação seria muito difícil de gerenciar comportamentalmente. Como que você consegue manejar uma parte do cérebro dormindo e a outra parte acordada e tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Assim, os cetáceos parecem ser os menos prováveis de todas as espécies de mamíferos a experienciar qualquer tipo de representação mental durante o seu sono, o que poderia ser frontalmente definida como sonhos, né? Essas representações mentais. Então, provavelmente, ele não tem esses sonhos como nós. E um outro caso peculiar é o caso dos elefantes. O elefante africano, em liberdade, ele é o mamífero que menos dorme, registrado até o momento. Eles dormem apenas 2 horas de sono em média por dia. Verificou-se que a maior parte do sono em 2 fêmeas de elefantes africanas, que eram as matriarcas do grupo, elas sempre dormiam de pé. Elas deitavam para dormir apenas a cada 3 ou 4 dias. Se os elefantes sonham, provavelmente eles experienciam os tipos de sonho que acontecem durante o período não REM. Os sonhos do tipo não REM podem ocorrer diariamente, exceto nos dias em que o sono é perturbado. Mas os sonhos do tipo REM podem ocorrer apenas a cada 3 ou 4 dias, no caso dos elefantes, quando eles aproveitam a oportunidade para deitar e para dormir, indicando, então, nesse momento, a atonia muscular, que é a característica do sono REM. Não tem sono REM sem atonia muscular. Outro animal muito peculiar é o Oryx. E talvez você nem saiba que esse animal existe, né? O Oryx árabe habita uma das regiões mais quentes e áridas do planeta.
o deserto da Arábia. E durante o verão, ele precisa dormir quando as temperaturas costumam ultrapassar a zona que é chamada termoneutra para os mamíferos. É termoneutra que quer dizer o período em que aquele animal a temperatura que aquele animal consegue sobreviver sem que o seu corpo entre em colapso. Um estudo recente mostrou que o Oryx árabe mostra tanto o sono REM e o sono REM típico dos mamíferos e um sono REM único deles. Eles obtêm o sono de uma maneira que poderia ser descrita como típica para um artiodáctilo, que são esses animais, né, com os cascos, durante os meses de inverno, que são relativamente mais frios. E eles acabam dormindo durante as horas antes do amanhecer. No entanto, no verão, quando as temperaturas excedem consistentemente a temperatura termoneutra dos mamíferos, o Oryx árabe dorme durante as horas da manhã, entre o nascer e o meio-dia, usando essa perda fisiológica natural de temperatura que ocorre durante o sono como um novo mecanismo para diminuir a sua temperatura corporal. Junto com essa mudança sazonal no horário do sono, que ocorre durante o verão, a quantidade de sono REM ela é muito reduzida para apenas alguns minutos por dia, presumivelmente para evitar o superaquecimento do cérebro, porque durante o estado de sono REM existe uma grande atividade cerebral, justamente para ela poder promover a formação dessas imagens mentais. E um outro caso de animal muito peculiar são os Rockhyarix. Os Rockhyarix são membros da superordem Afrotheria, sendo o mais próximo dos elefantes e dos peixes-bois e dos dugongos. Inclusive, se você quer saber mais sobre os peixes-bois, nós já temos um vídeo aqui no canal, muito legal, que eu vou deixar linkado aqui. O sono nos Rockhyarix ele é um tanto incomum. Embora eles mantenham estágios de sono não REM e REMs típico de qualquer mamífero, um estágio de sono adicional denominado Somnus Innominatus também é observado. Esse Somnus Innominatus é um estado de sono caracterizado como uma forma de sono de ondas lentas de baixa voltagem, que eles acabam exibindo essa quiescência comportamental, que é não se mexer. Eles apresentam uma atividade elétrica do sono desincronizada e tem a presença de tônus muscular semelhante ao do estado não REM. Mas eles também exibem uma frequência cardíaca menos regular em comparação com o estado típico do sono não REM. E eles apresentam uma maior quantidade de atividade θ, que é o padrão θ do cérebro. Assim, o Somnus Innominatus parece mostrar características mistas, tanto do sono não REM quanto do sono REM, o que é um tipo de sono muito peculiar. E aí, você já imaginava todas essas curiosidades sobre os animais, sobre o sono das outras espécies? É bem interessante, não é? Particularmente, eu não imaginava que os elefantes dormissem tão pouco, né? Isso é muito peculiar. Então, se você já gostou desse vídeo, comenta aqui qual que você achou mais surpreendente. Também, deixe nos comentários caso você deseje uma outra sugestão de vídeos que a gente possa falar aqui no canal. Eu vou deixar indicado aqui esse outro vídeo, na qual eu falo mais sobre a evolução dos sonhos, no qual eu vou falando sobre como os sonhos podem ter... O sono foi importante na evolução de nós animais e a importância que ele deu para a nossa formação do nosso cérebro. Então, se você quer saber mais, confere esse vídeo e essa outra série de vídeos na qual nós estamos falando mais sobre os sonhos. Espero vocês nesses vídeos e até mais!